Olá, família UP! Eu vou falar para vocês agora dos compostos nutricionais existentes no polivitamínico de A a Z, que é voltado para a saúde feminina. Vou começar pela vitamina A. A vitamina A, uma das principais funções dela é fortalecer o sistema imunológico. Então ela deixa os linfócitos mais resistentes para proteger o corpo contra a doença. Outra importante função da vitamina A é a mobilização do ferro para a hemoglobina. Então o ferro, para ele ser transportado até a hemoglobina, ele precisa da vitamina A. Uma das funções importantes da hemoglobina é o transporte de oxigênio para a célula. Então por isso que é muito importante ter essa composição de ferro e vitamina A para que eu possa ter esse transporte adequado. Os outros nutrientes que compõem esse polivitamínico são as vitaminas do complexo B. Então as vitaminas do complexo B, elas atuam em conjunto. Elas têm cada uma sua função separadamente, mas elas atuam em conjunto fornecendo energia para o organismo. Então as vitaminas do complexo B, elas atuam no metabolismo tanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto gordura. São importantíssimas e essenciais para o corpo. E eu vou começar falando para vocês uma a uma. Então eu vou começar pela B1, que é conhecida como tiamina. A vitamina B1, ela constrói as enzimas cerebrais, então ela é muito importante para a minha função cerebral, que é a memória, o foco, a concentração, as sinapses entre os neurônios são dependentes da vitamina B1. A B6 e a B12 são outras vitaminas do complexo B que contêm esse polivitamínico. A B6 é conhecida como piridoxina e ela é responsável pelo glicogênio tanto muscular quanto hepático. O que é glicogênio? É o depósito de carboidrato que eu tenho dentro do músculo e também dentro do fígado. A B6 ela ajuda a manter esses compostos equilibrados durante todo o dia para que eu possa ter energia para fazer as minhas funções normais do dia a dia e também atividade física. Outra função importante da B6 é o controle do humor, porque ela ajuda na produção de serotonina. Então ela é um dos precursores para eu fazer serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que ajuda na sensação de bem-estar por organismo. Então é muito importante, por exemplo, para o controle da TPM. É por isso que a B6 ela tá nesse polivitamínico que é voltado para a mulher, por exemplo. A B12, além de ajudar muito para a função cerebral, então ela tem uma função importantíssima para a saúde do cérebro, ela também ajuda na manutenção do sistema nervoso. Outra função importante da B12 é na formação da hemácia. Hemácia é uma célula vermelha do sangue e é importante que eu tenha B12 para construir essa hemácia. Quando eu não tenho uma concentração suficiente de B12, essa hemácia ela fica grande demais e é chamada anemia megaloblástica, que é uma hemácia que é incompatível ao citoplasma. Então, por exemplo, para as mulheres vegetarianas que não têm um consumo de carne, é importante que seja suplementado a B12, porque a B12 é uma fonte exclusiva dos alimentos de origem animal. Então, devemos suplementar, por exemplo, esse público, porque para eu conseguir ter o equilíbrio entre minhas hemácias, a B12 ela é fundamental. Agora nós vamos falar da vitamina C. A vitamina C, a sua principal função é o poder antioxidante dela. Ela ajuda a neutralizar os radicais livres. Os radicais livres, quando eles estão em excesso no organismo, eles prejudicam toda a função celular. Então a poluição ambiental, o estresse, o consumo exagerado de oxigênio, então por exemplo nas atividades físicas aeróbicas, todas essas situações acabam aumentando aí a produção de radicais livres e a vitamina C ajuda nessa neutralização. A vitamina C ela também está nesse componente aí que é o polivitamínico feminino, porque ela é importantíssima para a formação de colágeno. Sem vitamina C eu não consigo produzir colágeno. Então de nada adianta eu tomar colágeno se eu não tiver vitamina C, por exemplo. Já a vitamina D, ela tem uma função bem importante, bem ampla dentro do organismo, porque eu costumo dizer que ela funciona como um pró-hormônio. Então ela ajuda no equilíbrio entre fósforo e cálcio no sangue e ela é responsável pela absorção de cálcio no osso. E geralmente muitas pessoas têm
deficiência de vitamina D, porque a vitamina D, para ela ser absorvida, eu preciso desse consumo do sol diário sem proteção solar. Então é muito comum, até mesmo nos países tropicais, indivíduos com deficiência de vitamina D, e muitas vezes precisamos suplementar essa vitamina. Agora eu vou falar de um outro mineral, que é o zinco. O zinco, ele é um dos minerais mais importantes para o organismo, porque ele compõe quase todas as enzimas do nosso organismo, para vocês terem ideia do quão importante ele é. Outra função importantíssima do zinco é a modulação hormonal. Então ele que ajuda, por exemplo, na espermatogênese, no caso dos homens, ele que ajuda na produção de óvulos, no caso das mulheres. Então essa é a função principal aí do zinco, modulação hormonal e constituinte de enzimas. O outro nutriente que contém no polivitamínico feminino é o cálcio. O cálcio, ele é um constituinte de 90% do nosso esqueleto ósseo. Ele é importante para a manutenção e a saúde óssea. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.